Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, e o versículo de número 26 e o versículo de número 27. Eu quero também cumprimentar a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pela live, aqui pelo Facebook. Que Deus venha abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Nos ajude compartilhando esta palavra, declarando de onde você está nos assistindo, mandando o seu pedido de oração. Estamos certos que Deus fará grandes milagres em nosso meio e através desta transmissão pelo Facebook. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 10, verso 26, diz assim: Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: Como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Amém? Tome seu assento. Versículo 26, vamos ler de novo. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Versículo 27. Mas os filhos de Belial disseram: Como, de que forma, de que modo poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe honraram e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Porém Saul ficou calado. Porém Saul se fez de desentendido em uma outra linguagem. Amados, o tema da palavra que Deus colocou no meu coração no dia de anteontem, foi na quarta-feira de manhã cedo. Eu cheguei do trabalho, daí fui fazer meu devocional. Já era mais ou menos 5 horas da manhã. Eu estou estudando o primeiro livro do profeta Samuel. Perto das 5 da manhã eu cheguei nesse texto e fiz algumas anotações, porque eu fui tocado profundamente. Eu percebi que havia uma revelação, havia algo que o Espírito de Deus queria comunicar à minha vida, e por sequência também que eu pudesse compartilhar a partir da meditação, da reflexão com os meus irmãos também. O tema da palavra é: Deus move corações. Deus tem o poder, Deus tem a autonomia, Deus tem a liberdade, Deus tem a capacidade, Deus tem o poder de mover, de tocar o coração de um homem, de todos os homens, seja quem Ele quiser tocar. Deus tem a capacidade, Deus tem o poder de influir ânimo, de influir motivação, de mudar o coração do homem, de impelir o homem, as emoções, a força, o ânimo, a vontade, de levar o homem a seguir a sua vontade, a cumprir o seu propósito. Você conhece aquele texto famoso que vai dizer que Deus endureceu o coração de Faraó em relação ao povo. Deus permitiu que o coração daquele líder político ficasse fechado, ficasse endurecido, ficasse resistente em relação ao povo de Deus. Mas havia um propósito. Então Deus tocou no coração daquele homem, mas não foi de forma favorável, foi de uma maneira contrária ao povo de Deus, mas havia um propósito. A Bíblia está recheada de histórias, de referências de homens e mulheres cujo coração foi um dia, ou um momento, ou toda a vida, o coração dessa pessoa foi movido pelo toque de Deus. Você conhece também Davi. A Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? É um homem que se esconde atrás do coração de Deus. Não é um homem que quer estar à frente do coração de Deus. É um homem que se deixa ser tocado profundamente, movido pelo coração de Deus, movido pela vontade de Deus. Não é alguém que quer manipular Deus.
Não é como aquele filho que quer manipular a sua mãe, quer manipular o seu pai, quer manipular o seu mentor. Em vez de ser conduzido, quer conduzir. Em vez de ser ensinado, quer ensinar. Em vez de obedecer, quer ditar ordens e regras. A Bíblia tem muitos exemplos de homens que se permitiram ser tocados profundamente em seu coração pelo toque de Deus. E uma vez que Deus tocou seus corações, nunca mais foram as mesmas pessoas. O mesmo capítulo você vai ler também, capítulo 10. Acompanhe, por favor, 1 Samuel capítulo 10. E o versículo de número 17. Aqui. Versículo 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum homem semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos e exclamou: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino e escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. E a Bíblia vai dizer que o coração dele foi transformado. Versículo 9 do capítulo 10. Sucedeu, pois, que virando-se ele para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Versículo 9. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia, conforme o que fora profetizado, conforme os planos de Deus. Todos os sinais se cumpriram. E o que mais me chama a atenção é que o coração de Saul foi mudado, foi transformado. E é interessante que no versículo 11, as pessoas vão se impressionar com a mudança que aconteceu com Saul. Olha lá, versículo 11. Todos os que antes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso? Aleluia! O que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Se tornou um espanto, gerou a admiração dos amigos, dos familiares. Mas o que é isto que aconteceu com ele? Naturalmente ele não é assim. Eu nunca vi ele desse jeito. E agora vejo esse homem cujo coração movido, e agora está entre os profetas, está entre aqueles dos quais ele jamais estaria, e até mesmo agora está profetizando. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quando Deus toca profundamente o coração do homem, ele passa a amar aquilo que naturalmente ele não amaria. Ele passa a se comportar de um jeito que ele não se comportaria, totalmente a ver, uma aversão totalmente diferente daquele comportamento que ele tinha. Quando Deus toca o coração do homem, as pessoas ficam admiradas, gera um espanto, gera admiração. E assim aconteceu com Saul. Nós estamos aqui fazendo uma pequena análise, uma pequena reflexão sobre a vida, o começo do ministério de um homem chamado Saul. Primeiro livro de Samuel. Samuel é o profeta, é o sacerdote, é o juiz de Israel. E agora ele está velho, cansado, porém muito ativo no trabalho de Deus. E o povo já não está mais contente em ter esse líder. Então eles rejeitam Samuel e pedem a Samuel que fale com Deus e que Deus dê para eles um jovem, um garotão para ser o rei. Você vai perceber pelas entrelinhas que Samuel ficou muito chateado. E ele vai conversar com Deus, e Deus vai dizer para Samuel: Samuel, fica tranquilo, não fique chateado. Eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Dá a eles o que eles querem. Porém, com muitas consequências, o preço foi muito alto. Mas o que me chama a atenção é que este homem que Deus escolheu, que Deus proveu para ser o novo rei de Israel, o início do ministério dele é recheado de detalhes, de ensinamento para as nossas vidas. E como tudo começou, quando Samuel
ele apresenta Saul para o povo, quando ele derrama o óleo do azeite, quando ele anuncia o povo rompe em gritos de alegria, porque a Bíblia vai dizer que de todos os homens mais valentes de Israel, eles batiam na altura do ombro de Saul. Saul, ele era o mais alto e mais belo, ele tinha presença, ele tinha aparência, ele tinha imponência, ele impressionava as pessoas, gerou alegria, gerou júbilo. E nessa altura do campeonato, o coração de Saul estava mudado. Nessa altura do campeonato, o coração dele estava movido pelo coração de Deus. E agora vai dar a sequência. Ele precisa de companheiros, ele precisa de ajudadores, ele precisa de homens que vão cooperar com o propósito, que vão se alinhar à visão que Deus vai dar a ele como rei de Israel. E agora você vai ver o texto. Samuel vai dizer: este é o novo rei, voltem para suas casas, vamos seguir a nossa vida. E a gente vai se organizando com os dias. Aí o texto diz assim, que todo mundo voltou para casa. Versículo 26. Também Saul, capítulo 10, versículo 26. Também Saul se foi para sua casa, a Gibeá, que fica a 4 quilômetros de Jerusalém. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Aleluia. Saul não discursou, não teve o primeiro discurso nesse dia. O primeiro discurso de Saul como rei, não teve. Quem falou foi o profeta, o sacerdote apenas. Saul não prometeu nada para ninguém. Saul não impressionou ninguém com palavras. Tudo bem que a aparência dele ajudava um pouco, mas a Bíblia diz que uma tropa de homens, alguns homens valentes, e a Bíblia não vai dizer que eram guerreiros, prendados, experientes na guerra, mas homens comuns, homens corajosos. Eles foram tocados profundamente no coração, sem ninguém dar uma ordem de comando vindo dos homens. Ninguém disse para esses homens: olha, vocês precisam seguir Saul. Nem Samuel fez isso, mas o próprio Deus se encarregou de tocar no coração desse grupo de homens. E eles entenderam aqui dentro que precisavam dar um passo em direção àquele no qual Deus havia escolhido para ser o novo rei de Israel. Aleluia! Eu entrei dentro de um comércio de um amigo, de um cliente nesse dia, e eu estava compartilhando com ele essa história. Eu disse: meu irmão, quando Deus quer honrar você, Deus toca no coração de uma pessoa. Nesse caso, esse meu amigo tem um lavador de carro. Ele disse: meu amigo, quando Deus quer honrar você, a pessoa mora do lado de um lavador, e é amigo do lavador, e é parente do lavador, mas ele vai dar uma volta no centro e vai parar na sua porta, porque Deus quer honrar você nesse dia. Mas por que veio aqui? Porque Deus tocou o coração daquele homem e foi bater na porta do meu comércio. Quando Deus quer honrar, quando Deus quer encaminhar as coisas, Ele toca no coração de quem Ele quiser. Pode ser o juiz, é o advogado, é o desembargador, é o comandante, é o patrão, é o pai, é a mãe, é o professor. Ele toca o coração para que o propósito se cumpra na vida do homem, na vida da mulher. Deus toca no coração. O documento está na última gaveta, mas Deus toca no coração. Abre a gaveta, Ele abre a gaveta e tira o papel do último lugar e coloca em cima da mesa, bate o carimbo e resolve a situação. E alguém vai dizer: mas naturalmente essas coisas levam 10 anos, 20 anos. Mas como? Foi ontem, faz 1 ano, faz 2 meses. Porque Deus move os corações. Aleluia. Bendito seja Deus. Problema na caixa. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas a sequência do texto vai dizer assim: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram
e não lhe trouxeram presentes. Porém Saul se fez de surdo. Compartilhe esta palavra. Sempre tem um mas alguém duvidou, mas alguém deu um voto contra, mas alguém decidiu não apoiar, mas alguém decidiu trabalhar nos bastidores para impedir a vitória. Sempre tem um sempre tem um filho de Belial. O filho de Belial é aquele sem aliança, é o incrédulo, que não tem compromisso com Deus, não tem temor de Deus. Naturalmente são usados pelo diabo, porque esta tropa de guerreiros que seguiu Saul foram tocados pelo coração tocado por Deus. E estes, quem tocou o coração deles para serem contrários? Foi o inimigo. Assim como Deus tem poder de tocar os corações, o inimigo também move o coração das pessoas. Move o coração das pessoas para fazer fofoca, para caluniar, para falar de gente que nunca viu, nunca sentou na mesa, não conhece na intimidade, mas porque não gostou, não foi com jeito, não concordou, e fala asneira, mentiras na internet, na rua, no comércio. Pessoas cujo coração são movidos pelo inferno, são inflamados por Satanás. Gente que não se levanta para ajudar, se levanta para atrapalhar, se levanta para colocar o pé na frente para ver a pessoa cair, se levanta para cavar um buraco para ver as pessoas caírem no buraco. Como diz o salmista Davi, gente que não dorme, gente que fica acordado de noite pensando o que vou fazer, como fazer para atrapalhar a vida de alguém. Mas os filhos de Belial o desprezaram. Mesmo que o profeta disse: este é o escolhido de Deus, é o novo rei de Israel. Mesmo que ficou claro, um novo rei está sendo apresentado, mas os filhos de Belial o desprezaram. Veja, filho de Belial é gente sem aliança, cujo coração não tocara. Não que Deus não queira tocar o coração, mas eles resistem ao toque de Deus. Eles não querem ser tocados pelo coração de Deus. Eles não querem ter compromisso com Deus. São filhos de Belial. E a palavra filhos de Belial traz a ideia raça, etnia, grupo. Filhos de Belial é uma raça que se multiplica. Sempre vai existir filhos de Belial. Enquanto o homem estiver na terra, ele vai conviver com caluniador, com mentiroso, com trapaceiro, com inimigos da obra de Deus, com inimigos da verdade. Filhos de Belial é filho, porque tem um pai, porque tem um avô, porque tem um bisavô. É uma raça que se multiplica, que não se acaba, e Deus permite a gente conviver com o joio. E a gente tem que ter paciência com o filho de Belial. Mas os filhos de Belial o desprezaram. E a minha pergunta é: como vamos lidar com os filhos de Belial? Estou falando que Deus move os corações, e que Deus também endurece os corações, e que Deus não extermina aqueles que são movidos cujo coração são movidos pelo inimigo. Deus permite a existência deles por um propósito. Ele está trabalhando em nós. Deus estava tratando com Saul. É a jornada, é o seu ministério, e Deus vai trabalhar na vida dele. Até os inimigos vão cooperar para o bem, para o crescimento, para a maturação. E agora veja o conteúdo do vocabulário, a linguagem dos filhos de Belial. Veja o texto. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? Como poderá este homem salvar-nos? Você vai congregar numa igreja, se você pensar que a liderança, o pastor, o pregador é simplesmente um homem como qualquer outra pessoa,
você não vai conseguir receber a palavra, a unção de Deus, você não será tocado por Deus, porque você vê como uma pessoa qualquer. Mas quando você entende que além de um homem sujeito a falhas, com limitações, com carências, com dificuldades, é um homem que está vivendo o propósito, é um homem de Deus que se entregou ao propósito e Deus está usando a vida dele, assim você é abençoado, porque a unção que você respeita é a unção que você atrai. Gente que não tem pregador que serve, não tem pastor que serve, ele não honra ninguém, ele despreza todo mundo. Eu não preciso de pastor, não preciso de pregador, não preciso de ninguém para me ensinar. Ele não é honrado, ele não é abençoado, ele não cresce, ele não amadurece, porque ele não tem a paciência, não tem o entendimento que Deus quer honrar a vida dele, mas Deus vai usar alguém. Deus tem os seus instrumentos, Deus trabalha com gente, através de gente, para abençoar gente. Bendito seja Deus, aleluia. Gente que o Cid Belial tem dificuldade de ver Deus na minha vida, de ver Deus na sua vida, porque eles atentam com os olhos naturais, com a carne. Ele vai ver que a gente, fulano fala demais, fulano é muito empolgado, é a natureza dele, é o jeito dele, é mais espalhafatoso. E o que impede de Deus usar a vida dele? Só porque ele fala demais. Como se falar de menos fosse mérito para Deus usar alguém. A gente sempre vai impor alguns limites, vai fazer as nossas ponderações, o nosso senso crítico, nosso senso de justiça própria. Não, mas esse fulano errou. E aonde está a misericórdia de Deus? Aonde está a cruz? Aonde está o poder do sangue? Mas é o homem, é o fulano, é aquele fulano que teve aquele problema. Gente amarrada ao passado, gente que não acredita que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus dá uma segunda chance, que Deus tem misericórdia. Mas como que pode esse homem nos salvar? Mandar sobre nébia camandúbia. Eu fico pensando por que eles falaram isso. Quem sabe foi porque se criaram junto, irmã Maria. Jogaram bola lá junto, brincaram na adolescência. Conhece os defeitos, é primo, é parente. Conhece as dificuldades e fala: ah, não, esse aí não. Tem que vir um pregador lá da África, tem que vir um de São Paulo para pregar na igreja, a pessoa acreditar na mensagem que é pregada. Não, mas esse homem aí a gente convive com ele. Já vi quando a gente traz um pregador de fora, um pregador de fogo, a igreja enche. Gente que é movido por movimento, movido por barulho, enche, né? É o primeiro a chegar, é o último a sair, entra. Não consegue honrar gente da casa, não consegue honrar um parente, honrar um pai, um amigo, alguém que você conhece o caráter, conhece o testemunho. Mas é o homem. Tudo bem, mas tem um outro lado que a gente precisa reconhecer. Isso é muito, isso é saudável para a gente. E a gente não abrir mão de entender que é um homem, é um ser humano, carne, sujeito a falhas. Porque uma vez que a gente olha para a unção, para a autoridade, para o ministério, para a vocação, a gente se encanta, a gente gera um respeito, uma honra. Mas se essa pessoa falhar, a gente não pode descartar e não pode rejeitar, no sentido de: mas continue orando, continue amando, porque Deus vai continuar fazendo a sua obra. Tem uma mensagem que eu falei, que eu ouvi um pregador que me chamou a atenção, que na casa do oleiro não tem vassoura, que se tivesse vassoura na casa do oleiro, os cacos seriam varridos para fora, jogados no lixo. Eu posso estar um caco na presença de Deus, mas se eu chorar e me arrepender, Ele é capaz de fazer uma grande obra na minha vida. Então precisamos aprender a enxergar com os olhos de Deus. O próprio profeta Samuel, ele entrou na casa de Jessé, o belemita, ele quase que derramou o óleo na cabeça do jovem errado, porque Deus disse para ele: mas Samuel, você atenta para a aparência do homem, eu conheço o coração do homem, eu sei o que eu estou depositando no coração deste homem.
Eu sei o gemido da alma, eu sei o clamor desse homem. Eu quero fazer uma obra na vida dele. Eles não enxergam nos escolhidos de Deus nenhuma resposta, nenhuma salvação, nenhuma unção, nenhuma revelação, nenhum poder, nenhuma graça de Deus. Eu me lembro quando eu pregava um pregador itinerante em congresso. Chegasse na igreja com uma roupa simples, o crédito do povo não era o mesmo. Tivesse vindo de carona num carrão, um terno bonitinho, um sapato reluzente, as pessoas esperavam até mais da gente. A capacidade do ser humano de atentar para a aparência, de menosprezar as pessoas. E isso é muito perigoso. Porque se o filho de Maria entrasse do jeito que ele entrou em Israel, muita gente hoje o desprezaria. Eles não enxergam nos escolhidos de Deus resposta do céu para a terra. Eles insistem em se firmar nas perguntas: como? De que modo? De que forma Deus vai usar este para fazer alguma coisa, para operar uma grande obra? É um tipo de gente que não se apresenta para ajudar a resolver nada. Mas quando um candidato se apresenta, eles se comportam de forma tão baixa que atentam apenas para as limitações humanas. Esses filhos de Belial, eles não se apresentam para salvar alguém, mas quando alguém se apresenta para salvar, vai dizer: foi muito brusco, salvou na hora errada, do jeito errado. São bons de argumento e péssimos de arrependimento. Como este homem, eles não conseguem ver a autoridade espiritual nas pessoas, não conseguem ver Deus nas pessoas. Apenas um homem e nunca um homem de Deus. E eu volto a dizer, é que a dificuldade é porque é da família, se criou junto, é amigo, não consegue honrar, não consegue obedecer. Uma das razões é porque se criaram juntos, provavelmente. Aí Deus colocou no meu coração algo muito interessante, e eu escrevi aqui: não espere honra, não espere presentes de filhos de Belial. Você não tem a necessidade de tentar convencer os filhos de Belial de que Deus te deu uma autoridade, de que você tem um chamado de Deus, de que Deus tem uma grande obra para fazer na sua vida. Você não tem necessidade, não precisa tentar provar, tentar fazer a pessoa entender, acreditar. O chamado é seu, a autoridade é sua. E as pessoas que vão acreditar e vão seguir são aquelas cujo coração Deus vai tocar. Tem gente que gosta, tem gente que recebe a palavra quando você fala, quando você ministra. Tem gente que se faz de surdo, tem gente que desdenha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Isso é para trazer paz, trazer saúde ao nosso coração, porque às vezes a gente quer ganhar o mundo inteiro, quer agradar todo mundo, quer tocar todas as pessoas com a unção que Deus nos deu, mas isso não vai acontecer. As pessoas cujo coração Deus tocar, elas vão dizer: olha, todas as vezes que aquela pessoa fala, meu coração queima. Todo o conselho que vem daquela mulher me dá respostas, me dá direção. Mas os filhos de Belial vão dizer: mas aquela mulher não tem estudo, não tem formação. Você está entendendo? Existe uma tropa de homens cujo coração Deus tocará, ou alguns Deus já tocou, e às vezes a gente não percebe, estão perto de nós. Gente que anda com você, gente que apoia você, gente que ora por você. Não é pelo churrasco do domingo, não é pela aparência, mas é porque o coração foi movido pelo coração de Deus. Eu tenho algumas pessoas da minha juventude, jovens, que se criaram comigo, que até hoje eu oro por eles. 2 deles hoje são pastores.
muito mais abençoado do que eu, mas na época não eram abençoados, não estavam no ritmo. Um outro estava muito bem e hoje descobri que está nas drogas. Tentei contato com ele, não consegui. E eu continuo dizendo: Deus, visita ele, aonde ele estiver agora, na boca de fumo ou preso, aonde estiver agora, toque o coração dele. Mas isso está acontecendo porque primeiro Deus tocou o meu coração para interceder pela vida dessas pessoas de forma específica. Isso não me cansa, isso não é um prejuízo, isso é um prazer que vem pelo mover de Deus. Ser tocado por Deus no coração é você receber a influência de ânimo, de motivação. Existe uma tropa de homens cujo coração Deus tocará. Estes vão honrar você, vão presentear você e vão seguir você até a sua casa. Olha que tremendo, versículo 26. Também Saul se foi para a sua casa. E se Saul foi para casa, essa tropa foi para onde? Foram até a casa de Saul. E na casa da gente está a intimidade da gente. Está a mesa, está a cadeira, está o sofá, está a sala, está o tereré, está o chimarrão, está o café. É você abrir o espaço para a intimidade, para o relacionamento, para a amizade, para a comunhão. Foram tocados pelo coração de Deus em seus corações para seguir Saul e fazer parte da intimidade, da família, da comunhão. Você está entendendo que tremendo? Saul foi para casa, eles foram para casa de Saul. E não era pouca gente, era bastante gente. E foram para lá porque Deus tocou no coração deles. Compartilhe esta palavra. Aleluia. Seguiram até a sua casa, se tornaram íntimos, serviram Saul e protegeram Saul. Eu profetizo em sua vida, Deus vai tocar no coração de pessoas que vão entrar no seu mundo, entrar na sua vida e vão servir você sem esperar nada em troca. Vão proteger você com oração, com palavras, apenas porque tocados no coração por Deus para honrar você. O texto vai dizer: mas os filhos de Belial, eles disseram: como pode este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes. A ideia do texto é: se eles tivessem reconhecido Saul como o escolhido de Deus, a unção de Deus na vida dele, se tivessem enxergado Deus na vida de Saul, eles teriam dado demonstrações de honra. Gente que despreza você nunca vai dar presente para você. Gente que despreza nunca falará bem de você, nunca ajudará você. Mas aqueles cujo coração Deus tocou, não pergunta mais que valor é esse, é muito caro. Faz questão de presentear, faz questão de honrar. Eu não posso congregar nessa igreja por segundas intenções ou por causa das oportunidades. Eu tenho que estar aqui porque o Espírito de Deus tocou o meu coração a servir, a proteger esta casa, a proteger esta obra, a proteger o nome desta família, e dentro das minhas limitações fazer o melhor para servir. E se isto que eu estou fazendo é uma verdade, a prova é se o meu coração foi tocado por Deus. Porque se o meu coração não foi tocado por Deus, a intenção não é verdadeira, a motivação é equivocada. Quando a gente é movido, irmão, um jovem, quando está apaixonado, o coração dele está movido por paixão. Ele não quer ir só na quarta-feira como das antigas, né? Era só na quarta. O coração dele está tão movido que ele quer ver na segunda, na terça, na sexta, no sábado. Ele trabalha, compra o presente mais caro, o perfume mais caro, ele faz de tudo, porque o coração dele está motivado, está tocado, ele está apaixonado, ele ama aquela moça.
Então ele faz de tudo para ver, para agradar, para visitar, para estar junto. Ele tem um prazer de ouvir a voz dela, de sentir o cheiro dela, de estar perto dela. Ele não está caçando os defeitos dela, ele está impressionado com as qualidades, com a beleza dela. Quando alguém é tocado pelo coração de Deus, para estar dentro de um propósito, para estar dentro de uma realidade, de um negócio, da obra de Deus, seja em qualquer instância, há prazer naquilo que a pessoa faz. Em cada passo a pessoa dá com alegria, com motivação, porque Deus tocou meu coração. Sua honra não virá de filhos de Belial. A sua honra virá primeiramente daqueles cujo coração o próprio Deus moverá. Aleluia. Próximo capítulo a Bíblia vai dizer que Saul venceu a guerra, venceu os filisteus, e o povo que estava com Saul disse para Saul: vamos matar aquele povo que te desprezou, vamos ferir aquele povo que te desprezou. Daí Saul disse assim: ninguém vai morrer hoje, porque hoje é dia de salvação. Aleluia. Saul não poderia matá-los, porque eles se perguntavam: quem poderá nos salvar? Esse homem poderá nos salvar? E uma vez que a batalha foi vencida, Saul salvou aqueles homens de serem derrotados pelos inimigos de fora, e ainda salvou eles da própria incredulidade, da própria ignorância, não os matando pela desonra, mas os deixou vivos para ver o cumprimento daquilo que Deus estava fazendo em sua vida. Eu estou terminando. Sua honra não virá de filhos de Belial. A palavra Belial aqui na linguagem da NVI, os vadios, gente que não trabalha com Deus, gente que não coopera com Deus, gente que não anda com a palavra nos trilhos da verdade, vadios, gente que não trabalha, gente que não se move com fé e com confiança e obediência, são os vadios, filhos de Belial, incircuncisos de coração, gente que insiste em só ver com os olhos naturais. Esta tropa, irmão Maria, enxergou em Saul a esperança, a resposta de suas orações, alguém que Deus iria usar para trazer salvação, cura e livramento. Mas os filhos de Belial olharam nele e viram neles apenas um homem comum como qualquer outro, e não viram Deus, não viram unção, não viram resposta. O que me chama a atenção, irmão Maria, é que a Bíblia diz que Saul escutou o que esses filhos de Belial disseram. Provavelmente falaram bem alto, ou muitos homens falaram a mesma coisa, porque chegou aos ouvidos de Saul o questionamento e a incredulidade, o desprezo, a desonra. E a Bíblia diz assim, estou terminando: porém Saul se fez de surdo. O último versículo, a última parte do versículo 27, olha lá. Porém Saul se fez de surdo, mas Saul ficou calado. Saul se fez de desentendido. Está na hora da gente aprender a emprestar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque a sua chamada, a sua salvação, o seu perdão, a misericórdia vem de Deus. E eu preciso emprestar os meus ouvidos para ouvir a voz daquele que me ama, aquele que me salvou, aquele que me resgatou das trevas para a luz. E a gente dá atenção à voz da calúnia, à voz da mentira, à voz do diabo, à voz da morte, à voz da incredulidade, do desprezo. A Bíblia diz que se fez de surdo, como quem diz: eu tenho coisas mais importantes para ouvir, para prestar atenção. Eu vou dar crédito à voz de Deus. Mas ele não é um surdo, ele está escutando. Está entendendo? Você se faz de surdo, mas você não é surdo, você está escutando. Mas você não permite que essas palavras contrárias pesem sobre você, determinem a sua direção, a sua velocidade.
Você não pode ser influenciado pelas vozes do inimigo, levado pelos ventos de doutrina contrária, gente que é levado, qualquer comando, qualquer voz, a pessoa vai e ela segue. Ser guiado pela voz de Deus. Moisés ouviu a voz de Deus e Deus disse assim: olha, tira a sandália dos seus pés e chega para cá, vamos conversar. Esse lugar é santo. Se fez de surdo. Aí você é casado com um homem que não é crente, e ele se comporta como filho de Belial. Aí aquela pessoa fala algumas coisas como qualquer ímpio falaria. Aí a gente, como crente, dá valor, potencializa aquelas palavras do filho de Belial, que ainda não tem aliança com Deus, e a gente deixa aquelas palavras pesar e estragar o nosso coração. Gente, não podemos ver com os olhos naturais. Se faça de surto, porque se a graça de Deus já o tivesse alcançado, não falaria desse jeito, não pensaria desse jeito. Então, como a graça de Deus ainda não alcançou, essas palavras é como palavra que sai da boca para fora. Não vou deixar pesar. Vou enxergá-lo com os olhos de Deus. Porque até o filho de Belial, cujo coração é movido pelo inimigo, a graça de Deus é tão poderosa que também pode tocar em seu coração, como tocou em Saul, ao ponto dos amigos, parentes e vizinhos dizer: olha, o que é isso que aconteceu com fulano de tal? Mas o que aconteceu com Pedro? Olha o Joaquim, era um bêbado, andava na sarjeta brigando com a família. Agora veja sorrindo ele, veja prosperando, veja o cuidado que ele tem com a família, com os amigos, entre os profetas, entre os crentes, cujo coração foi movido, transformado pelo toque de Deus. Então um homem que, um crente, um filho de Deus, cujo coração foi tocado por Deus, ele não fica dando crédito na voz do filho de Deus. Ele deixa Deus falar o seu coração. Fique de pé, por favor. Deus seja louvado, bendito é o nome do Senhor. Compartilhe esta palavra, nós vamos orar nesse momento. Aleluia, 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 aleluia. Papai querido, nós não precisamos tentar convencer as pessoas de que o Senhor nos ama, de que temos valor, de que somos preciosos aos olhos do Senhor, de que somos escolhidos pelo Senhor, de que o Senhor confiou em nós uma grande tarefa, um grande propósito. Não precisamos, mas temos fé através desta palavra, que aqueles que o Senhor vai usar para estar conosco, para cooperar com o sonho do Senhor para as nossas vidas, seus corações serão tocados, e não haverá segunda intenção, não haverá barganha. Virão e ajudarão e servirão, porque o Senhor os tocou, porque o Senhor os impulsionou, porque o Senhor os moveu. Espírito Santo, eu te peço agora, move os corações. Coloca essas pessoas no caminho desta mulher agora para servi-lo, para honrá-lo, para ensiná-lo, para orientá-lo no propósito. Senhor, nos ajude a emprestar os nossos ouvidos para te ouvir, Senhor. Eu não vou permitir que o meu coração seja tocado, seja movido pelas palavras do inimigo, pelas palavras dos filhos de Belial. Esta é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome poderoso de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra. Somos a igreja Sol Sobre Deus da cidade de Naviraí. Vem nos fazer uma visita na Avenida Iguatemi, número 900.